Janeiro combina com férias, né? E hoje nós vamos aí explicar o que fazer para não passar por aqueles problemas típicos de viagens, como cancelamentos, extravios de bagagens, mudança de horário, aquela mudança de última hora na data da passagem. Murilo Lucena vai explicar como resolver esses e outros problemas para não ter problema aí na hora de viajar de férias, né, Murilo? Conta pra gente. É isso, Cabalau. Muita gente se programa com muita antecedência, outros mais perto da hora da viagem, mas o que ninguém quer realmente é passar pelos perrengues. Por exemplo, aquilo que acaba surgindo e que pode atrapalhar um planejamento aí de férias com a família, férias do trabalho. Isso acaba frustrando muito as pessoas. Mas tem também aqueles casos em que, por conta de um imprevisto, alguém precisa ali ter que adiar uma data específica dessa viagem. Em caso da troca de passagem, o que fazer? A gente está aqui ao lado do Rosinaldo Mendes. Ele é o nosso especialista também, que vai explicar um pouco melhor. Troca de passagem é sempre algo que pega muito, né, para o passageiro, principalmente para quem já tem ali essa passagem, já com algum tempo comprado. O que fazer? O que é que o direito do consumidor nos tem a dizer sobre isso? Bom dia. Bom dia Vanessa, bom dia Cabalau, todos que nos assistem. Pois é, a troca de passagens ela acaba surpreendendo o consumidor e adiando ali uma viagem que provavelmente já estava programada, já tem pacote de viagem com passeios e tudo mais. Mas existem algumas regras, né? Por exemplo, existem aquela questão por atraso de voo, que se for superior a 4 horas, a companhia ela pode tanto realocar em outro voo, de outra companhia inclusive, como ela pode hospedar a pessoa com garantias de pagamento dos custos materiais. Mas geralmente é um problema, porque quando você tem essa realocação e essa troca de passagem, você compromete aquela programação que o consumidor tinha feito. E geralmente dá um problema, mas existe essa possibilidade de troca de passagem, por vários motivos. Rosinaldo, a gente está falando de uma coisa importante para o nosso telespectador e consumidor, troca de passagem em caso de cancelamento. Quais são as regras a respeito? Em caso de cancelamento, o consumidor tem que ficar bem atento. Primeiro, se o cancelamento partir do consumidor, é um prejuízo grande, porque ele pode ter uma retenção aí de multa de até 100% do valor do custo da passagem. Para remarcação, também esse custo é muito alto. Por quê? Porque ele vai fazer uma remarcação fora daquele pacote que ele comprou, fora daquela promoção que ele comprou, e essa remarcação tem um custo muito alto, partindo do consumidor. Mas partindo da companhia, o consumidor tem direito da remarcação sem custo nenhum. E essa remarcação, inclusive, ela pode trazer prejuízos, pode trazer danos ao consumidor. E ele pode reclamar disso, inclusive na própria companhia. Algumas companhias aéreas, elas têm programas de ressarcimento de danos, outras não, e às vezes acaba na justiça. Se por algum motivo, o consumidor, o passageiro, ele teve um imprevisto, lá no começo da minha participação eu citei isso, imprevistos acontecem em relação à saúde, ao emprego e precisa fazer a remarcação dessa viagem, o que garante a ele essa segurança de que ele pode ainda viajar dentro daquilo que ele já arcou, já pagou? Primeiro, ele tem que ficar atento ao prazo. Ele pode, nas 24 horas seguintes à compra da passagem, ele pode fazer a remarcação sem custo nenhum. E essa remarcação tem que ser com 7 dias de antecedência do embarque. Se ele fizer fora desse prazo, ele vai pagar multa. E a gente está falando aqui sobre voos, mas isso também é assegurado para quem pega ônibus? Sim, também. No caso do embarque terrestre também, tem esse mesmo direito, até porque nos períodos lotados de viagem, de férias, acontece a mesma coisa com ônibus e com aviões. Então ele tem esse direito de fazer essa remarcação nesse mesmo período. Dúvidas que chegam aqui do nosso telespectador em caso de ressarcimento, como calcular os valores para o consumidor? No caso de ressarcimento, o consumidor tem que ficar atento naquela informação anterior. Se o consumidor deu causa para o cancelamento, ele vai pagar multa e essas multas geralmente podem chegar até 100% do valor pago. E no caso de ressarcimento, que quem deu causa foi a companhia aérea ou a companhia de ônibus, eles têm que ressarcir integral, corrigido monetariamente e sem custo nenhum para o consumidor.
Em caso de dúvidas, para quem comprou uma passagem dentro de um pacote de viagens, se torna mais difícil fazer o cancelamento ou a mudança de viagem? O Código do Consumidor ele diz que a responsabilidade é solidária, ou seja, todos respondem pelos danos causados aos consumidores. Então ele pode buscar inicialmente a companhia onde ele comprou o pacote de viagens e, se eles se negarem a fazer, ele pode buscar a companhia aérea para cancelar somente a passagem. Mas o consumidor também tem direito de cancelar o pacote de viagens. Dentro dessas questões de direito dele, com antecedência da compra, ele não pode deixar para a última hora. No dia do embarque é mais difícil, ele vai ter prejuízos e cancelar o pacote de viagem também, previamente. Ele tem direito, mas deixar para cancelar em cima da hora também tem as multas. Isso é válido também para aqueles pacotes comprados em grupo? Também. E eu queria deixar aqui até um alerta para os consumidores. Dentro desse período de férias, nós estamos recebendo muita denúncia de golpes de imóveis por temporada. Você compra pela internet essa temporada, loca, e quando chega no local esse imóvel não existe e esse vendedor também não existe. Tome muito cuidado, certifique-se de que você está contratando um serviço garantido, se aquela empresa existe, se aquela empresa tem credibilidade no mercado. Isso está sendo muito comum e o consumidor deve ficar atento. Muito obrigado pelas informações e essa dica bônus que a gente deu aqui. O Osnaldo mostrou para a gente aqui algo que está acontecendo bastante nesse período de férias. São as pessoas que se programam para ir a algum lugar e quando chegam nesse lugar se deparam com esse problema, né? Que ou a casa ou a própria pousada ou hotel não existem ou sequer tinham ali uma reserva em nome dessa pessoa, então muito atentos, aí as pessoas fiquem muito atentas aí na hora de reservar esses locais, muito importante também, para que essa viagem não fique ainda mais frustrada, né? Já que você de alguma forma teve um imprevisto, teve que adiar a passagem daquilo que a gente discutiu ao longo aqui da nossa entrevista e ainda se deparar com essa situação de golpistas. Então, todo cuidado é pouco, fazer ali exatamente esse checklist, checar exatamente, ligar com antecedência para o local onde você vai se hospedar para confirmar exatamente que a sua viagem está assegurada. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Murilo, pelas informações. Olha, se você perdeu alguma das orientações, quer rever as informações que o Murilo repassou, também ali o especialista, daqui a pouco vai estar disponível lá no G1 Maranhão e no Globoplay.